Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos hoje aqui com o Marcelo Matheus, ele que é empresário, vendedor, mentor e treinador de vendas e diretor regional comercial da WiseUp há 22 anos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Lucas, pelo convite, Ismael também. Prazer estar aqui com vocês. Gente, o Marcelo chegou há poucos minutos e já conversamos aqui nos bastidores e olha, é incrível, hein? Você que está aí assistindo a gente, fique ligado, acompanhe até o final e já pegue o papel e caneta que vai ser muita coisa boa daqui. Compondo a mesa aqui também, nosso CEO, Ismael Cordeiro, gestor administrativo e empreendedor. Seja bem-vindo, Isma. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente, né? Aceitar esse desafio de estar aqui no nosso podcast, contar um pouquinho da história, né? E vai ser incrível, como o Lucas já disse, caneta, papel na mão, gravador, enfim, aproveite essa oportunidade, né? Essa é a facilidade do podcast, né? Só não pegou, volta, né? Antigamente não tinha isso, né, Marcelo? Não dava pra voltar, né? Ou fazia ao vivo ou perdeu, né? Já era. Olha, um tema muito em alta, né? Comercial, vendas, né? Pra mim, que sou gestor comercial, é um prazer te receber e eu vou desse lado aqui aprender muita coisa, né? Mas antes de eu começar a fazer as anotações ou assistir depois aquilo que nós vamos conversar, conta pra gente quando que começou isso na sua carreira profissional, essa conexão com vendas, começar a lidar com campanhas, equipe comercial. Eu comecei meio que por acidente a trabalhar na área comercial, sabe? Não foi uma coisa planejada assim para mim, né? A história é longa, mas eu vou procurar encurtar, né? Eu fui para os Estados Unidos, fiz high school nos Estados Unidos, dos 14 aos 18 anos. E lá eu, naquele ímpeto de querer ganhar dinheiro, né, com 17 anos, me juntei com um amigo e abrimos uma empresa de jardinagem, que é um negócio que vende muito nos Estados Unidos, né? Uhum. Paisagismo e tal. E ele era um cara mais tímido, ele dirigia a picape e eu era o cara que ia de porta em porta falar com as pessoas, entendeu? Tipo assim, foi um negócio que aconteceu. Vamos fazer isso. Aconteceu realmente a venda, né? Aconteceu por acaso, não foi uma coisa assim, vou trabalhar com vendas, entendeu? Uhum. Trabalhei em restaurante, lá trabalhei em várias coisas, mas quando a gente decidiu montar a empresa de jardinagem, eu fui o cara que fui à frente e dar a cara a tapa e tomar não de porta em porta. Ali começou a minha trajetória como empreendedor. E que o que tá à frente, né, tem que ser cascudo para aguentar o não e manter, né, a fisionomia, né, e ir atrás do próximo sim, né? É mais difícil, eu acho, pelo menos. Quanto mais não você leva, mais próximo você tá do sim. Exatamente. Né? Exatamente. Se o cara não tem paciência de levar 10 nãos, ele vai ficar cada vez mais longe do sim, né? Sim. Então eu enfrentei, tinha 17 anos, né? Aí voltei pro Brasil, comecei a dar aula de inglês. Aproveitando já o histórico que você tinha, né, de Sim, conviver lá, aprendi aprendeu fluente. de uma forma bem... E meio na dúvida do que eu ia fazer aqui no Brasil, então comecei a dar aula de inglês e começou a dar certo. Dava aula em empresas em São Paulo para banco de investimento, indústria. Naquela época, na década de 90, não era tão importante quanto é hoje aprender inglês, né? Mas já era importante. E ali eu comecei a entender a importância de eu me desenvolver também para vender o que eu fazia para os meus alunos, porque eu consegui um grupo aqui, um grupo ali, os caras iam me indicando, mas você tinha que se vender. E para complementar a renda, eu vendia perfume. Né? Meu sogro trazia perfume do Paraguai. Você não quer vender uns perfumes aí e tal? Aí ele me dava uma comissão e vendia perfume. Então eu vendia perfume para os alunos. 2 em 1, né? E vendia inglês e ali comecei a vender. Eu percebi que esse negócio de vendas dava certo. Era bom, aí fui me desenvolvendo. Caraca, na verdade então você sempre vendeu. Desde Sempre os 17 ali, você trazendo lá dos Estados Unidos a parte front ali do negócio, né? Fazendo a venda. Depois volta pro Brasil e vende para os alunos. E aproveitando o cliente, né? Sabe o que eu acho importante falar sobre isso? Porque é o seguinte, tem muita gente que tem vergonha, né? Uhum. E vergonha e carreira comercial, carreira de vendas não cruza. Ou se cruza, dá um choque, né? Então eu acho que a pessoa tem que ser bem desinibida. Concorda com isso ou você uma vasta experiência, pegou algum vendedor que tinha uma característica um pouco mais tranquila ali, tinha um pouco de vergonha? Eu acho que a vergonha é prima do orgulho, sabe? É o que eu penso, né? Putz, então, legal essa aí. quando a pessoa é uma pessoa orgulhosa, ela vai ter dificuldade em romper, né, certas coisas, né? Eu vim de família pobre, fui criado na periferia de São Paulo, né? Então não tinha muito recurso. Fui para os Estados Unidos, meu tio morava lá, me convidou, pagou a passagem, eu fui.
Então, né, não vem de família rica, né? Então eu precisava me virar. Minha mãe não me mandava dinheiro. Eu precisava me virar. Desde os 16 anos eu que já praticamente pagava minhas contas lá. Aí quando eu chego no Brasil e eu começo a morar sozinho, eu tendo que me virar, né, eu falei, cara, isso aqui só aula de inglês não vou conseguir, né, me sustentar. Era pouco. Aí eu aproveitei o negócio dos perfumes e comecei. E ali eu percebi que eu tinha uma habilidade para vendas. Eu falava bem, me comunicava bem, né? Transmitia credibilidade, porque vendas é conexão com pessoas, é você transmitir credibilidade, você saber do que você está falando, né? E técnica, né? Então, a técnica eu fui aprendendo também ao longo dos anos. Aí depois entrei na WhatsApp, aí tem um gap aí bastante grande entre isso e a minha entrada na WhatsApp. Não sei se a gente vai ter tempo para falar isso aqui. Com certeza. Mas aí realmente entrei numa escola de vendas animal, assim, que foi um negócio que mudou minha vida radicalmente. WhatsApp, isso? Sim, na WhatsApp. Caramba, legal. Ó, mas eu gostei. Vou repetir a frase aqui para quem está assistindo a gente. A vergonha é prima do orgulho. Isso? É isso aí. Ou irmã, enfim, né? Gente, mas são parentes. De fato, são parentes. E de fato porque a pessoa tá com aquele orgulho fechado. Não, não precisa. Não vou fazer. Não vou me expor, abordar as não pessoas. Vou abordar. Não. Tem uma pessoa, foi a pessoa que me contratou, me mentorou, até hoje é meu mentor, que é o Ed Alberti. Ele costuma dizer o seguinte, uma pessoa, não sei nem se a frase é dele, mas ele fala assim, uma pessoa de sucesso nunca incomoda. Uma pessoa de sucesso. Então isso ficou, sabe, na minha cabeça, assim. Eu vou ligar pro cara à noite, vou ligar pro cara no domingo, vou abordar uma pessoa na rua, não. Mas a pessoa vai ficar incomodada, vai se sentir incomodada. Não, uma pessoa de sucesso nunca incomoda. Então nunca você vai se sentir incomodado ou vai incomodar alguém se você for um cara de sucesso. Entendeu? Eu sempre tive isso, na verdade. Eu acompanho, obviamente, o Flávio Augusto nas redes sociais e a gente tira vários insights, né? De tudo que ele faz ali também, e de outros personagens, e é legal sempre quando vem esses insights poderosos da rede comercial, né? Sim. Quando ele fala sobre vergonha, sobre abordagem, sobre tentativa, sobre você ser indesistível, digamos assim, né? E tem tudo a ver com esse planejamento de carreira que a gente faz voltado para vendas. E como é que é, então, esse seu início na WhatsApp? Fala pra gente. Então, como é que surgiu essa conexão aí? Começou através do inglês. Eu dava aula de inglês, como eu falei, né? E em 96 eu estava indo muito bem numa empresa em São Paulo. E essa empresa passou por algumas dificuldades, tipo assim, vendeu mais do que podia entregar. E aí começou a perder cliente. Aí o dono da empresa me chamou para uma conversa, não tem como te manter. Você é um cara caro, eu não tenho como te manter. Eu tinha um filho de 5 meses. Caraca, meu primeiro filho. E aí ele falou assim, olha, eu sei que você acabou de ser pai, então eu vou te pagar aviso prévio aqui e você já começa a arrumar um trabalho para você, porque eu não tenho como te pagar. E ali eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí comecei a procurar emprego, comecei a procurar trabalho. Recebi várias propostas para dar aula, para ser coordenador. Eu lembro que tinha um japonês de uma escola de inglês, vou falar o nome dela aqui, mas era um japa. Ele me ligava todo dia. Cara, você vai trabalhar para mim? Você vai trabalhar para mim? Insistente. E eu falei assim, caramba, as pessoas estão querendo, né, que eu vá trabalhar com elas. Poxa, será que eu não devo empreender? Aí minha mulher falou na época, cara, por que você não mete a cara e abre a tua empresa? E alguns alunos me ligando, sabe? Me ligando, pô, eu quero ter aula contigo. E eu não quis ser antiético, aí liguei para esse cara, Paulo, o nome dele. Falei assim, Paulo, olha só, alguns alunos estão me ligando, querem ter aula comigo. E você se importa se eu pegar esses alunos? Porque, né, preciso ganhar dinheiro. Ele falou assim, quem são as pessoas? São fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Então tá bom, pode pegar. Eu comecei a dar aula particular para essas pessoas e montei um CNPJ. Eu não sabia nem o que era CNPJ. Caiu no empreendedorismo. Eu tinha 25 anos, foi em 96, eu não sabia o que era CNPJ. Aí fui descobrir o que era inscrição estadual, nota fiscal. Aí eu lembro que eu comprei o IBM Impressionante Aptiva. Como a gente não aprende isso na escola, né? Não. Mas pode seguir lá que eu tô... Não, ninguém me ensinou. Mas é impressionante, eles doutrinam para não empreender. E nessa época não se falava em empreendedorismo, entendeu? Esse termo empreendedorismo é, na minha opinião, no final da década de 90 ali começou. Eu estou falando de 96. O celular era um artigo de luxo. Eu tinha um celular, mas eu peguei num plano de expansão da Telesp celular, no celular. Fiquei esperando 2 anos para sair a linha. Caraca. Né? E era aqueles celularzão desse tamanho, assim, né? Tijolão, com antena. Com anteninha que puxava TP ali. 550, acho que era o modelo. E você pagava um plano, como você não comprava o celular, você pagava o plano de expansão. De expansão. Na verdade, você financiava a empresa estatal para te dar uma linha telefônica. Era isso, né? Governão. 2 anos pagando, né? Naquela época. Que delícia. Enfim, aí eu comprei um IBM Aptiva, que era um computador da época, era um Windows 95, era uma novidade, comprei uma impressora e comecei a fazer.
contrato, proposta, aprender tudo isso aí. Aí comecei a dar aula, né? Comecei a contratar. Bom, resumo, em 3 anos eu tinha 12 funcionários e juntei $18 mil e montei o escritório. Aí conheci a WhatsApp porque teve uma parceria que eu fiz com um cliente de São Paulo, que tinha escritórios em outras localidades, entre elas Curitiba. E em Curitiba tinha uns consultores que precisavam ter aula de inglês, né, desse meu cliente. E aí eu escolhi essa escola, que era a WhatsApp, para dar aula de inglês para esses consultores que trabalhavam nesse meu cliente. Aí eu conheci o Ed Albert, que era franqueado na época, hoje é CEO da WhatsApp, o Ed. E a Elisa, que é a esposa dele. Isso aí começou em esse 96? 99. São 3 anos depois. 99. 99 que eu conheci o Ed, 26 anos atrás. Caraca, que eu tenho jornada, 32, é quase meia idade, sabe? Então é uma carreira impressionante. Quando ele falou de 90, eu nasci em 90. Você já estava estruturando uma empresa em 90. Né? Então a gente tem essa referência de tempo, né, Lucas? De aprendizado, de também essa dificuldade de cair no empreendedorismo e agora. CNPJ, Sistema Estadual, emite nota fiscal, correr atrás de aluno, Imposto, receber. Eu dei muita sorte, cara. Deus foi muito bom comigo. Foi muito bom comigo. Porque eu não tinha a mínima noção como é que eu ia empreender. Eu tinha acho que uns 3 ou 4 alunos e comecei a dar aula para esses caras. Aí eu recebo uma ligação na semana seguinte de um cara que foi aluno meu há, 2 anos antes e falou assim, tô numa empresa aqui num banco que é uma joint venture do Itaú com um banco alemão, um banco de investimentos, e os caras querem dar aula de inglês aqui para 27 pessoas. Você não quer vir aqui conversar com o RH? Eu falei, claro. Fui lá, o cara gostou de mim e falou, beleza, tá fechado, 27 alunos. Uma pancada. Uma pancada. Uma turma enorme, né? Aí tinha uma menina que eu conheci que trabalhava numa empresa de pager, lembra do pager? Pager? Não lembro. Entra na internet, no YouTube, vocês estão assistindo aí, né? Vocês vão ver. O pager é um equipamentozinho que você usava aqui na cintura. Médico usava muito. Que você recebia uma mensagem para ligar para a pessoa. Eu sei de outro nome. Bip? Bip, pager. Enfim, Bip. Sim. Uma empresa de bip, né? Chamava Conectel essa empresa. E aí essa menina trabalhava, tem um pessoal que quer fazer inglês aqui, você não quer vir aqui? Aí fechei, mais uns 30 alunos. Isso na mesma semana, entendeu? Tinha acabado de abrir a empresa, na mesma semana, 60 alunos, mais do que eu tinha. Eu falei, cara, vou arrebentar com isso aqui, né? Estourei. Aí comecei a crescer, ganhar dinheiro, enfim. Aí conheci a WhatsApp, aí o Ed me falou do Flávio, começou a falar do Flávio Augusto. Cara, você precisa conhecer o Flávio. A WhatsApp tá franqueando, tá abrindo franquia, você precisa muito conhecer. Eu falava muito do Flávio, o Flávio é um cara diferente. E eu, tá bom, aí fui conhecer o Flávio no Rio de Janeiro, em meia hora de conversa eu percebi, ele tinha a minha idade, já tinha 24 escolas, já era um cara rico, foi me buscar de Mercedes, falei assim, esse cara é muito melhor que eu, pensei comigo. Na hora eu já saquei, sabe, eu saquei que ele já estava muito na minha frente e eu estava ali vendendo almoço para pagar janta com a minha empresinha ali, dando aula de domingo a domingo, imersão, fazia tradução simultânea, tradução consecutiva, aula de português para estrangeiro, espanhol, o que você imaginar eu fazia. Precisou. Se pintasse de línguas, era comigo. E a WhatsApp tinha um produto só, que era inglês para adulto em 18 meses. E uma gestão muito azeitada, administrativa, operacional, ensino, muito, e o comercial como carro-chefe. Eu não enxergava assim, entendeu? Eu achava que a gente dependia do mercado. Na minha cabeça, não, porque o mercado tá ruim, o mercado tá bom. Ia conforme a música do mercado. Entendeu? Como eu era B2B, então eu dependia muito do mercado. Né? Se a empresa está indo bem, paga treinamento. Se a empresa está indo mal, corta treinamento. Então eu vivia nessa gangorra. E a WhatsApp não, era B2C, é one-to-one, ou seja, member get member, que é indicação, trabalha por indicação, agenda uma reunião, matricula, vai, pega indicação, matricula, não depende de... Não existia leads também na época, né? Hoje tem, mas mesmo assim continuamos não dependendo de leads. Né? CAC 0, a gente trabalha assim. Caraca. Enfim, eu achei aquilo fantástico. E falei, cara, eu preciso me juntar a esses caras, eles são melhores do que eu. Aí, ou seja, lá atrás eles já estavam num nível absurdo. Já eram. Né? A estrutura do negócio era fantástica. Já era muito diferente para aquilo que eu estava acostumado a ver. E eu me rendi muito rápido, assim. Eu, às vezes sou teimoso, mas não sou burro, né? Você reconhece rápido, né? Esse cara é melhor que eu vou seguir ele. Aí eu segui o Ed, segui o Flávio, tô aí até hoje. Caraca. Graças a Deus. E você tá pra cá agora, né? Porque isso você conta a história de São Paulo, né? São Paulo, a ideia inicial... Como é que você veio pra cá? A ideia inicial era transformar o meu negócio numa WhatsApp em São Paulo.
Consegui converter o meu negócio, que tinha 80 e poucos alunos, numa WhatsApp. O Flávio foi lá, conheceu, beleza, dá para começar aqui e tal. E aí eu fui fazer uma viagem para Florianópolis, isso em julho de 2002. Ou seja, de 99 para... Ficou esse namoro. Eu fui pro Rio, conheci o Flávio, aí ficou esse namoro ali que a gente acabou não concretizando naquele momento. Aí em julho de 2002, eu fui fazer uma viagem para Floripa e passei por Curitiba. Aí eu fui almoçar com o Ed, vamos almoçar e tal. Ele falou assim, pô, o Flávio vai estar aqui. E o Flávio estava se mudando para Curitiba, saindo do Rio de Janeiro, naquele momento que ele fez... Isso está no livro dele, né? Não sei se vocês leram, um ponto de inflexão, ele fala ainda não. Sobre essa história, né? Aí ele se muda para Curitiba, ele entendeu que o tempo no Rio dele já tinha dado, ele precisava começar uma nova história, ele se muda para cá. Foi quando o Ed falou, o Flávio vai estar aqui e tal. Aí eu vim para cá, fui para Floripa, aí quando eu chego em Floripa, eu falo pra minha mulher, tinha 2 filhos, não quero mais morar em São Paulo, vamos morar em Floripa. Deu uns 5 minutos, sabe aqueles 5 minutos? Não. Porque eu já estava há algum tempo querendo sair de São Paulo, né? Aquela loucura de trânsito e poluição, eu já era punk naquela época, né? Eu já queria sair de São Paulo, mas eu não tinha tomado coragem ainda. Aí eu tinha uma empresa, estava bem, não estava mal, né? Eu estava ali, mas quando eu fui para Floripa, falei, cara, chegou a hora de sair. E quando tu vem para cá, você deixa rodando lá, vende tudo e vem. Aí eu tinha um coordenador, né? O que eu fiz? Eu ia converter o meu negócio em São Paulo, mudei de ideia, vou abrir uma WhatsApp em Floripa. Aí eu decido vender a minha empresa para o meu coordenador. E ele era um cara que gostava muito do negócio, ele comprou o negócio. Aí eu venho para Curitiba e começo um treinamento para abrir a WhatsApp em Floripa. Entendeu? 15 dias depois eu pensei assim, não é para mim. Não consigo fazer esse negócio, porque o processo de venda na WhatsApp é um processo objetivo, né? Uma venda numa reunião só, entendeu? É um treinamento para você definir a pessoa numa reunião só, entendeu? Eu estava acostumado a fazer várias reuniões, entendeu? Fazia uma, fazia duas, fazia três, até fechar com o RH, com o financeiro da empresa, enfim. E quando eu venho para aprender um processo de venda que era fazer uma ligação, agendar uma reunião e fazer uma matrícula, uma venda numa reunião só, fim, numa pegada, numa sentada, eu achei aquilo muito diferente, então deu uma bugada na minha cabeça. Tinha uma estratégia, né, que você seguia e pegou uma estratégia totalmente nova e dá aquele medo de... daquela... Eu me achava o cara, né? Eu me achava o cara, lidava com Itaú, com Whirlpool, com grandes clientes em São Paulo. De repente eu venho aqui, começo a falar com pessoas comuns, né? E começo a tomar na orelha. Eu não conseguia fechar. Eu gosto da tua sinceridade. Aí eu pensei, cara, não é pra mim isso aqui. Não é pra mim, eu vou voltar pra São Paulo. Aí tive uma conversa com o Ed, uma conversa muito boa, que a gente fechou ali. Eu vou vencer aqui nessa cidade. A gente se emocionou, eu vi que ele estava realmente imbuído em querer me ajudar. Era uma relação empresarial, óbvio, né? Mas ele queria, eu percebi que ele queria mesmo me ajudar. Ele era um cara que tinha um coração de servir, já era um líder, né? E eu não sabia o que era isso, um líder. Né? Eu nunca tinha vivido isso, né? Aí, de repente, eu começo a matricular, começo a matricular muito. E passo a ser o melhor cara da equipe. Assim. Caraca. Por conta da reunião. Por conta dessa reunião, que a gente teve num carro. Essa virada. Aí eu comecei a ser o melhor cara da equipe. Aí o Flávio me puxou pra almoçar. Ó, quero almoçar com você. Aí a gente almoçou, ele falou assim, ó, você já é o melhor cara da equipe do Edio. Você tá aqui há um mês e você tá pronto para ir pra Floripa, você bateu a meta para você abrir tua franquia, mas eu quero te fazer uma proposta para você ficar aqui com a gente e aprender a liderar. Porque você sabe vender, mas você precisa aprender a liderar. E você não sabe liderar. Aí eu falei, tô dentro. Quer falar com a tua mulher? Não. Aí eu liguei pra mulher, trouxe a mulher para Curitiba, em 2 meses e meio eu já era gerente, já estava ganhando muito bem. Né? E aí fui recordista, fui o primeiro cara a fazer 10 matrículas na semana na WhatsApp, aí explodi. Né? Aí, enfim, a história é longa, tá? Talvez esse podcast seja curto pra falar tudo. É assim, ó, a gente fica aqui ouvindo porque eu sou da veia comercial e quando eu começo a ouvir histórias comerciais, é desse jeito mesmo. É com virada de chave. É fazendo, achando que, pô, tá no auge. Aí você conhece uma pessoa e fala, cara, mas você tá totalmente diferente daquilo que eu faço, mas eu já sou bom, meus negócios não vai. É isso que é legal do comercial, essas viradas de estratégia que os negócios têm, né? E é legal quem tá do outro lado, aquilo que você falou no começo, ser humilde, né? Ao ponto de falar, preciso recomeçar. Eu acho que essa é a chave do vendedor nato, né? Porque existe... a pessoa está numa condição de gestor, de líder, mas a essência é vendas, né?
A essência é venda, sempre. Tudo né? é venda. E justamente por isso, porque tudo é venda. E quem senta para recomeçar a aprender é demais. Eu tava brincando com ele no início, né, da apresentação. E aí eu falei, vou colocar alguns atributos aqui para ser apresentado, né? Daí ele falou, coloca isso, coloca vendedor. Eu falei, vendedor a gente já gosta mais, né? Porque se identifica mais, né? Com essa parte de venda, essa parte comercial que é apaixonante para quem tem dedicação, né? Para trabalhar com vendas, precisa, antes de tudo, dedicação para aprender, né? O Lucas, a gente fala muito sobre a questão técnica de vendas, né? Ele ministra, ele tem uma equipe de vendas no trabalho, ele é gestor comercial no Araraquara Aquapark, o melhor parque aquático do sul do mundo, que a gente fala, né? Então, ele tem uma equipe grande, né, Lucas? E esse processo, a criação dos processos de vendas foi feita por ele dentro da estrutura, né? Toda essa criação de metodologia e processo de vendas. Então, vendas, tá. O que é vendas? O que é vendas para você, primeiramente, né? A pessoa tem uma visão de vendas, de repente não é a visão de técnica. E aí acontece muito hoje na parte de gestão sua, na parte de recrutamento e seleção de vendas. A pessoa, eu já sou vendedor. Mas vendeu o quê? Né? Quantos vendedores tinha na equipe? Que você, né, a pergunta que o Lucas sempre faz. Quantos vendedores tinha na equipe? Só confunde, né? Ser atendente com ser vendedor. É totalmente diferente, né? E, né, quer fazer uma dinâmica lá, tá. Você é vendedor? O que você fazia? Não, eu tinha uma loja lá, eu fazia atendimento. Tinha quanto? Só eu. Falei, você era atendente, você estava no balcão para dentro. Você era passivo, né? É diferente. Uma coisa que eu gosto também, que eu vejo o Flávio Augusto falando, é sobre a técnica, né? Porque hoje é técnica, né? Existe o dom e existe a pessoa técnica, né? Que é a pessoa que é esforçada, que corre atrás ali para ser processista e fazer o negócio acontecer, igual você falou, numa reunião, né? A pessoa tem que ser tão envolvente ao ponto de iniciar, ter um bom desenvolvimento e uma excelente conclusão. Sim. E quem tem técnica, que é o esforçado, ele ganha do talentoso sempre. Sim. Sempre. Porque ele vai atrás. Se você me permite, né, fazer um comentário, né, Lucas? Eu acho que a venda não é dom. Eu acho que venda são 3 elementos. Aliás, isso, né, não sou eu que estou falando, o próprio Flávio fala isso, né? Que é gestão emocional. Anota lá. Grátis essa aula, hein? Grátis. Gestão emocional. Mas não é minha essa fala, né? Eu só estou roubando do Flávio essa fala. Mas gestão você pode. Emocional. Eu posso. Tenho 22 anos trabalhando com ele, eu posso. Né? Gestão emocional, fome e técnica. Eu diria que gestão emocional talvez aí 30%, não vou quantificar assim exatamente, na minha opinião, 30%. Técnica talvez seja 15% e fome 55%. Você ensina técnica, você ensina gestão emocional, mas você não ensina fome. Eu tinha esses 3 pilares, mas eu chamava a fome de ambição, mas era uma palavra pesada, porque as pessoas confundiam essa ambição. Com ganância, né? Isso, ambição com ganância. Ambição é sadia, ambição querer mais, estar satisfeito, mas inconformado. Mas né? eu gostei do fome. Eu acho que ele traz uma leitura mais natural do negócio. Você não consegue ensinar alguém a ter fome. Você já viu alguém comer sem fome? Não come. É horrível. Você já viu? Criança. Trocar por fome. Você já viu? Você tem filho? Tem. Né? Você já viu a criança quando não está com fome? Você come, filho. Você bota o prato levinho. Aquela cara. E ela não muda, né? Não muda, não adianta você falar assim, se você não comer, você não vai sair dele. Ele fica ali 2, 3, 4 horas, você vai, esquenta o prato no micro-ondas, ele não come. É horrível. Agora você já vê alguém comer com fome, né? O cara leva o cara na churrascaria, dá prejuízo. Você quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma carne? O garçom recolhe o prato. Você tem alguma preferência, né? Porque o cara tem fome. Então, assim, acho que na venda é isso, né? Se o cara tem fome, fica fácil ensinar o resto. Você não tem fome, não adianta. Né? Então, acho que ou o cara tem fome, que é o que a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas quer a coisa na mão, quer o lead, quer o script, quer, né? Quer a coisa facilitada. O cara que tem fome, ele não quer nem saber, ele vai para cima. O que você acha do lead? Defina. Eu não odeio, eu amo o lead. Né? Eu gosto do lead, mas assim, eu não dependo do lead. Né? Ou seja, eu trabalho por indicação. 99% das vendas que eu faço e ensino na mentoria que eu dou, porque além da WhatsApp eu tenho um trabalho de mentoria e consultoria na área de vendas, né?
Está tendo vários segmentos e tal. Então, a gente ensina essa técnica comercial, essa cultura de não depender dos leads, né? Ou seja, você trabalhar por indicação. Não existe nada melhor do que trabalhar por indicação. Você confia mais na indicação de um amigo, se ele tenha fechado ou não, se é um amigo que indicou, do que numa publicação no Instagram. Vai tirar um lead ali, um curioso, de repente, um cara que está interessado, mas não necessariamente vai fechar. O amigo não. Um amigo me indicou, pô, o cara vai te ouvir. Então, existe uma técnica para conseguir fazer isso, né? Gostei. Mas mais uma pergunta. Você acha que o lead... Porque hoje, com esses tráfego pago, esses gestores de tráfego pago aí, o negócio é virar lead, né? Você acha que esse lead que vem para um vendedor... Eu vou usar o termo contemporâneo, moderno, enfim... Você acha que isso acabou deixando ele... Folgado? Eu não ia falar tão aberto. Eu sou mais direto. Eu ia falar mais calmo, mais tranquilo. Você acha que deu uma atrapalhada essa facilidade aí, cara? Tenho certeza. Mas isso o Flávio já falou lá atrás. Quando a WhatsApp começou a investir em propaganda, Rodrigo Santoro na Globo, a gente investiu milhões, né, em propaganda. Quando a WhatsApp começou a ser conhecida para o Brasil, foi quando a gente começou a investir na TV. Até então não tinha. Então, a primeira coisa que ele fez foi criar um canal que é uma central de matrículas. Ou seja, a gente fazia o quê? A gente fazia a filtragem desse nome, entendeu? Entendi. O cara entrava em contato pelo 0800 ou entrava em contato pelo site, pedindo informações sobre o curso, e a gente matriculava por telefone. Isso em 2007. Caraca. Tá? Nós estamos falando de 18 anos atrás, né? E eu participei disso. Ele escolheu os 3 melhores da empresa para trabalhar na ocasião, que era o Davidson Carvalho, que era recordista, ele tinha batido o meu recorde, que hoje está na Doc4U, que é a mentoria com o Flávio. Júlia, que é uma franqueada hoje no Recreio, no Rio de Janeiro, já trabalhava com 0800, e eu, que era um cara que também fazia muita matrícula, muita venda. Então ele pegou esses 3 e criou um call center para atender essa demanda do site do 0800, que iria surgir quando a gente entrasse na TV. Ele falou assim, nós vamos entrar na TV, vai pipocar um monte de lead. Então, ao invés de mandar para o franqueado e acomodar o franqueado, que está acostumado a pescar, nós vamos criar um canal para matricular o cara por telefone, e o que sobrar nós damos para as escolas. Eu já tinha visto isso lá em 2007. O Flávio sempre enxergou um passo à frente, entendeu? Tava uma década à frente. E aí a gente arrebentou de produzir, arrebentou de fazer matrícula, muita produção. E a gente desativou o Byphone naquele momento, foram 3 anos de trabalho aqui. O Edio, que era o diretor desse projeto, né, o Edio Alberti, a gente desativou por quê? Porque era mais produtivo ter aqueles caras, eram 10 a 12 pessoas, chegou a ter 20 e poucas pessoas. Ter esses caras em escolas, porque existia uma demanda de capilaridade, ou seja, a WhatsApp começou a se tornar uma marca muito conhecida, então começou a ter a necessidade de abrir escola, né? Então é melhor ter o cara à frente de uma escola, é mais rentável para a rede, para o próprio cara, do que ele ficar matriculando por telefone. Aí o Flávio direcionou todo mundo para abrir franquia, eu fui um deles. Em 2010 ali abri a primeira franquia. Então ele já enxergava isso lá, esse lance dos leads, entendeu? Então por isso que é importante, quanto mais, na minha opinião, né, modéstia à parte, assim, quanto mais o cara sabe vender 100 leads, mais valor esse cara tem no mercado. Por quê? Ficou muito banalizado, muito popular, muito assim, e os leads vão ficando mais caros, né? Vai ficando mais caro. Então, quanto mais você tem gente fazendo, mais você banaliza, mais folgado o cara fica. É muito cômodo, né? E também uma visão que eu tenho, talvez pode estar correta ou não, é a questão da desqualificação do lead. O vendedor, ele desqualifica muito rápido para... E despreza com muita facilidade. Por conta do volume que ele tem. Sim, ele banaliza. Tem lá 10, estou em contato com 10 leads. Tá tudo certo, 2 respondeu, só 20%. E reclama que os leads não estão bons. Isso. Tem que falar com o gestor de tráfego. Tá ruim. Os leads aqui que você está vendendo estão ruins. Ele reclama que os leads estão bons. Então, na verdade, o próprio gestor comercial estraga o comercial quando não ensina a pessoa a trabalhar por indicação. É na minha opinião. Sim, não, eu concordo. E esse é o trabalho que a gente faz. Eu já fiz muito trabalho e eu lembro de não ter essa facilidade de lead que tem hoje. E você tem que levantar o lead. Que aquecer, fazer pesquisa, você... Ligar, né, Lucas? Fazer ligar, fazer teste. Por exemplo, tem um produto X.
Ligar para 10 empresas diferentes durante 10 dias, vou levantar 100 empresas e fazer um mapeamento para saber qual empresa está se comportando melhor com a receptividade desse produto. Opa, tá indicando que é essa. Agora pega uma lista com a empresa desse segmento e vamos atrás. Pô, é isso mesmo, deu certo. Agora ajusta o script, ajustou o script, testa, valida em reunião. Para um processo ficar lindo e maravilhoso, aí quando você entrega, queima, torra o lead. Nossa, é doloroso. Você queima dinheiro, né? Sim. Você queima dinheiro. Então, a gestão dos nomes, né? Volto a dizer, nada substitui a indicação. Member get member, né? Isso é muito antigo, né? Então, quando você tem um lead e a indicação, aí você tem, né? Às vezes 2 times, ou mescla, aí depende da estratégia, né? Mas esse é um outro assunto. E qual que seria uma estratégia interessante na sua visão? Fazer a mesclagem dos leads para o mesmo time ou 2 times diferentes para fazer uma análise de perfil de cliente? Acho que depende do produto, depende do perfil da equipe, né? Depende da velocidade que você quer implantar uma área comercial, aí depende de vários fatores. Hoje, a curiosidade, né, de processos comerciais de segmento. Hoje, o teu processo para uma matrícula é reunião, do início, ainda permanece o mesmo modelo, uma sentada, inicia, finaliza. Isso para todos os segmentos que eu atuo, não só na WhatsApp. Para todos os segmentos que eu atuo. É uma venda ativa. A venda ativa, ela é uma venda de impacto. Né? Se ela não acontece na hora, a chance dela acontecer é quase zero. Né? Existe uma coisa chamada curva motivacional. Você já ouviu falar? Não. O que é a curva motivacional? Curva? Eu poderia desenhar se tivesse alguma coisa para desenhar, mas vamos lá, vou explicar. O que é a curva motivacional? Você está motivado agora. Eu te liguei e você ficou motivado. Sim. Passou 2 horas, a tua motivação começa a cair. Por isso que não é bom agendar uma reunião depois de 2, 3 dias. Porque o cara esquece de você. Esquece que você existe. Entendeu? Ele desmarca e se ele for um cara muito de alto nível, ele vai desmarcar. A maioria vai esquecer de você, nem vai desmarcar. Então a gente costuma marcar a reunião ou para hoje ou para amanhã, sempre de um dia para o outro. Nunca para depois de 3, 4 dias. Me liga, vamos marcar para segunda-feira que vem? Não, fica muito longe. Eu vou marcar com você entre hoje e amanhã. Entre hoje e amanhã eu não posso. Bom, então na semana que vem eu vou te ligar para ver se ainda tem essa possibilidade. Então a gente não marca a reunião com tanta distância, né? Porque existe uma curva motivacional. A melhor venda é a feita na hora. Você está podendo falar agora? Estou. Você tem interesse? Tenho. Então eu vou te chamar aqui no Meet para a gente conversar, ou vou até você, ou você vem até mim. Essa é a melhor. Está quente. Macarrão se come quente. Boa. Não se come frio. Macarrão frio é ruim, é empapado. Né? Não tem o mesmo gosto. Né? Macarrão ao dente se come quente. Caraca. Não é? Eu fico desse lado aqui, ouvido desse tamanho aqui, ó, capitão, né? Porque isso eu já vou ter que te pesquisar no Instagram, fazer um contato depois, porque essa de acontecer numa reunião só é maravilhoso. É isso aí. Justamente por essas explicações que faz sentido. E realmente, deixou para 3, 4 dias. Já era. Então, já nem te atende. Quando o cara fala, vou pensar, tem uma técnica para você evitar, eliminar o vou pensar, né? Você não, cara, vou pensar, me liga amanhã, me liga depois. Qual a chance dele virar um cliente? Minúscula, né? E acho que existe também uma outra máxima. Tudo isso é treinamento, né? A diferença entre leads, prospect e client, né? Ou seja, tem gente que confunde. Estou falando com um cliente. O cara pagou? Não. Então não é cliente. Ele só é cliente depois que ele paga. Mas isso é o conceito de marketing, né? Ou seja, um lead é um nome e um telefone. A pessoa com quem você vai falar. Um prospect é o quê? Uma pessoa que você já falou ou está falando e pode converter ou não. E um client é o quê? Fechou. Quem fechou. E esse cliente ele pode comprar outras coisas, outros produtos teus. Ele é um cliente da tua base. Mas enquanto você não fecha negócio com ele, ele é o quê? Ele é um prospect. Se você não falou com ele ainda, ele é um lead. Então, muitos vendedores, que acho que esse é um ponto fraco de quem trabalha na área de vendas, fazem questão da pessoa, né? Ficam ali babando o ovo pro cara, faz aquele, né? Estende o tapete vermelho para a pessoa na hora errada. Não estava no time ainda. O cara não é cliente ainda. Ele tem que ser tratado como lead ou como prospect, depois para ser tratado como client. Então essa mentalidade também é importante a pessoa ter. Caramba. Né? Nossa, total. Faz sentido? Total, com certeza. Você valoriza a pessoa no momento certo. Né?
se o cara não se valoriza, ele não consegue converter um trabalho de alta performance. O vendedor que não se valoriza, ele faz questão da pessoa, ele pede pelo amor de Deus, né? E ele perde a venda. Tá ansioso, né? Fica ansioso. Avança o passo. Hoje, que ramo que você atua? Você passou aqui pra gente, empresário, vendedor, mentor, treinador. Conte um pouco das atividades que você executa hoje, né? Você deu uma pincelada aqui em vários momentos da nossa conversa, mas conte para nós lá, além de... Então, eu tenho basicamente 2 atividades, né? Eu sou diretor comercial regional na WhatsApp, ou seja, lidero outros franqueados, outros executivos, além das minhas 2 franquias. Eu tenho hoje... A gente está voltando com força para o presencial, né? A gente ficou aí 5 anos no online, né? A WhatsApp fez essa pivotada, né? O Flávio pivotou a empresa para online, tinha 420 escolas, fecharam todas, fomos para a plataforma digital e nos tornamos a maior plataforma de ensino de inglês do mundo, a WhatsApp Online. A maior do mundo. Do mundo, 500 mil alunos. Potência. Entendeu? E aí, Potência. Estamos voltando agora presencial, né? Com força. Então, eu acabei de abrir 2 escolas ao mesmo tempo. WhatsApp Champagnat, segue aí no Instagram aí. WhatsApp Champagnat, @WhatsApp Champagnat. Isso. Aqui em Curitiba, uma escola de altíssimo presencial. E abri também a WhatsApp Sinop com o Gustavo Avelar, que é meu sócio lá em Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Então, logo ali. WhatsApp, acho que é WP_Sinop, se não me engano. O Instagram lá. E o teu sócio está lá? Meu sócio está lá. Ah, tá. Eu faço a área comercial, eu trabalho no comercial e ele faz a gestão, né? Então, essa é uma atividade que eu tenho como franqueado e gestor comercial das minhas escolas e de outras que a gente vai abrir. Nós vamos abrir 50 escolas. Esse é o projeto que eu tenho com os meus sócios. A WhatsApp vai abrir 3.000 escolas, a rede. Esse é o projeto que o Ed Alberto está encabeçando, 3.000 escolas. A nível nacional. A nível Brasil, né? Então, enfim, o pessoal que está querendo empreender na WhatsApp, a hora é agora. Olha, a hora que a pessoa decide, né? Enquanto a pessoa não decide, ela não faz nada. A hora que ela decidir, eu acho que é um bom momento. É um excelente negócio. É um momento excelente para ela entrar. Uma franquia física da WhatsApp, que tem 400 alunos, tem um lucro líquido de R$80 mil. É muito difícil você ter um negócio que dê um lucro líquido de R$80 mil em um ano e meio, mais ou menos. Né? Se for bom, talvez até menos. Entendeu? E payback excelente. É WUP_Sinop. Isso, é o de Sinop. WhatsApp Champagnat, direto WhatsApp Champagnat. E além desse trabalho de franqueado, de diretor comercial, eu também faço um trabalho de regional, que é ajudar o Ed Alberti, que é o CEO da empresa, a implantar franquias. Então, você quer implantar a franquia, você compra uma franquia, a tendência é que você treine comigo. Tem outras pessoas que fazem esse trabalho também. À medida que eu sou requisitado, eu faço esse treinamento comercial com você para você abrir a tua franquia. Ensino você a fazer a venda e vou te liderando, mentorando você nesse processo. Então, é uma rede de franquias diferente a WhatsApp. Ela não vende a franquia, dá uma cartilha para o cara e solta o cara para se virar. A gente vai mentorando, vai liderando o franqueado em todas as áreas, ensino, operacional, administrativo e principalmente, que é o mais importante, na área comercial. Então, esse é um outro trabalho que eu faço dentro da WhatsApp. E eu tenho já há uns 2 anos e pouco feito um trabalho de mentoria e consultoria comercial em outros segmentos. Agro, imobiliário, saúde, vários segmentos. Que é implantar área comercial, implantar cultura comercial, ensinar estratégia de vendas, né, plano de carreira, comissionamento, o que é de fixo, o que é comissão, como faz, como não faz, lead, indicação, enfim, é um projeto que pode levar de 3 a 6 a 12 meses para você implantar com excelência. No mínimo 3 meses para você implantar. E tem tido muito sucesso. E através de um projeto assim que eu conheci o Gustavo Avelar, lá em Sinop. A gente começou um trabalho de consultoria, ele tem uma mentoria na área do agro, me contratou para fazer esse trabalho com ele, e a gente arrebentou, fizemos um crescimento de 300%. Nossa. Em 3 meses, foi um negócio que explodiu assim, e ele falou, absurdo. Cara, vamos abrir uma WhatsApp em Sinop? Vamos. Aí eu fui para Sinop abrir uma WhatsApp. Eu não sabia... Opa, preciso de você perto de mim, né? Eu não sabia, na verdade foi uma ideia do Edio, né? Eu estava ali trabalhando com o Gustavo, o Edio falou assim, cara, por que você não abre uma franquia? Aí abrimos a franquia em Sinop. Eu nem sabia onde era Sinop, entendeu? Então Deus vai levando a gente por uns caminhos assim que a gente não espera, né? A venda nos leva a esses caminhos. Tanto que estava escrito aqui na chamada, diretor da WhatsApp Champagnat e Sinop, confesso que me gerou a dúvida. Né? Porque Champagnat, bairro nobre aqui de Curitiba, mais nobre né? de Curitiba. É um bairro top.
Aí Sinop, eu falei, cara, será que eu pergunto? Eu vou deixar para o podcast rolar aqui. Acho que vai sair na conversa. De fato, saiu no Mato Grosso. Começou pela consultoria que eu fiz com ele, aí a gente conectou muito e temos ideais muito parecidos. Pessoas valem mais do que coisas. Com certeza. É o que eu acredito. Investir em pessoas, em formação de pessoas, né? Você não consegue crescer sozinho, você precisa de pessoas. E aí a gente conectou e abrimos a WhatsApp e está arrebentando a escola lá. Arrebentando. Teve a inauguração agora. A WhatsApp Champagnat. Recente então mesmo. Nós inauguramos as duas em junho, ao mesmo tempo. Junho? Estamos em junho. Agora? Estamos em junho. Acabamos de inaugurar as duas. Estamos em junho. Ao mesmo tempo. Que beleza, que beleza. O coquetel da WhatsApp Champagnat, porque já está rodando, já está tendo aula, mas vamos fazer um coquetel no dia 25 de junho. Agora. 25 de junho, então tá próximo. Dia 25 de junho vai ter uma palestra com o Ed Alberti, que é o nosso CEO. Então, quem tiver interessado, não sei se esse podcast vai sair a tempo, né? Acredito que sim. Mas sim. Quem estiver interessado em participar dessa palestra, vai ser incrível, uma palestra sobre empreendedorismo e vendas. Vai ser às 18 horas do dia 25, aí vai ter um coquetel, inauguração da escola, vai ser bem bacana. Mas são vagas limitadas para participar dessa palestra, tá? Inclusive vocês dois já estão convidados. Opa, obrigado. Para participar, com certeza. se vocês puderem estar. Não, sem dúvida. No dia 25/6, é uma quarta-feira, daqui 2 semanas, às 18 horas. 6 às 18 horas. Vai ser incrível. Correta. Tá lá uma palestra com o Ed, o presidente da WhatsApp, ele vai contar a história dele, vai ser sensacional. Gente, isso é incrível, né? Que case, né? Tá aqui, né? Uma estrutura violenta. Estrutura de conhecimento técnico, prático, né? Que é mesclar os dois juntos e trazendo e aplicando em outros segmentos, né? Que é um desafio, né? Porque tá ocorrendo bem dentro do segmento e começa a replicar, ou seja, porque não é nichado a experiência comercial, realmente ela é ampla, né? E as empresas têm muita carência, né? As empresas terceirizam a área de vendas, né? Contratam um gestor de vendas, gestor comercial e terceirizam esse trabalho. O nosso trabalho é ensinar o empresário a fazer, a ele não ser refém de ninguém. A ele aprender a fazer, ele montar a equipe, ele formar alguém, ele poder, se por um acaso ele sai, alguém perde alguém, ele mesmo assume. Ele não fica refém de ninguém. Então é basicamente isso que a gente faz ali. Isso, eu tenho até ouvido há algumas semanas realmente pessoas atrás de terceirizar o departamento comercial. Eu acho realmente muito sensível, sabe? Até pelo fato da personalização, né? Pela característica, do propósito, enfim, uma série de coisas que envolve missão, visão e valores de uma instituição. Mas, enfim, cada um. Mas acho que muda um pouco do conceito que você tem, que você falou que traz para o empresário administrar dentro da sua corporação, trazendo ali um padrão. A área mais importante da empresa é a área de vendas. Você não tem venda, quebra. Né? Então o cara fica, não, porque meu trabalho, eu vou ficar só na gestão aqui e tal, eu não tenho tempo para vendas. Não, a área mais importante é a área de vendas. Então, se você entender isso, aí você vai avançar. Então, a gente tem ensinado isso. Nessa saída da nossa Sinop, o Edio e eu fomos lá. Né? A gente deu uma palestra também. Falei sobre vendas, ele falou sobre empreendedorismo. Foi incrível. E várias pessoas me puxaram. Você não quer fazer um trabalho comigo, um projeto comigo? Cara, a gente precisa. Então, existe uma carência muito grande de quem tem mentalidade. Porque vendas é mentalidade. Não é o mercado, né? Mas o cara não tem grana. Não, mas ele vai dar um jeito. Se ele estiver interessado no teu serviço, ele vai fazer um esforço para poder investir nele, né? Não tem gente que vende brigadeiro para fazer faculdade? Sim, para casar, para fazer casar, faculdade, fazer uma série de coisas. Então não é grana aí que consegue, impede. Né? Daí não é grana que impede alguém de investir em si próprio, né? A gente também está com um processo de mentoria dentro de uma outra linha que a gente está abrindo aí. E realmente, faz todo sentido, foi uma reunião única, né? Só não conseguimos tomar decisão nessa única reunião porque não estavam todos os sócios participando e a gente deixou isso claro na reunião. Eu acho que vai de encontro com o seu método. Eu teria marcado com todos os sócios. Não, ele não sabia, então ele descobriu na hora. Mas eu perguntaria antes. Isso, ali, acho que esse foi o grande diferencial, porque ele não tinha essa... Poder de decisão, eu perguntaria, né? Você decide sozinho, você tem sócio, ele não perguntou. Os sócios vão estar junto. Eu teria perguntado. Porque antes de eu marcar a reunião, né, só abrindo um processo aqui, você vê que a gente vai mergulhando, né? A gente quer saber detalhe, né? Me contrata, fala, não é assim não, né? Tem que contratar você. Fique à vontade, pode perguntar. Realmente no processo ali de pesquisa, não tinha isso para saber se quem estava envolvido, se todos os envolvidos estariam presentes.
Ele não sabia, ele descobriu isso na hora que abriu o Meet. Isso aí. Falei, como é que é? Tem mais gente? Tem. É vocês que estão decisão? Eu falei, não, porque são 3 sócios, não tá faltando um sócio. Ele, entendi. Mas boa, faltou... Não, esse é um detalhe fundamental para agendar uma reunião. Né? Preciso falar com a minha esposa. Então, vamos marcar com a esposa junto. Na hora que tiver vocês dois juntos no Macau, a gente... Mas isso não é nosso, isso já é muito antigo. Time sharing já faz isso, né? Time sharing, venda de plano de hotel, há 40 anos, né? Sim. O cara vai participar de uma reunião de time sharing e tem que levar a mulher. Não, um jantar, aí tem uma chamada essa, chama um jantar, tem que estar a mulher junto, depois do jantar tem aquela palestra, né? Então, os decisores têm que estar na mesma reunião. Isso tem que ser definido antes de agendar a reunião. Essa deu uma... Eu vou dar um toque dele, porque ele é um parceiro. Gostei do método dele, então eu vou dar um toque. Olha, conversei com o rapaz, segue o Instagram dele aí. Obrigado pelo rapaz. É um rapaz de 53 anos. Né? Um jovem rapaz. Segue aqui, ele deu uma dica pra você grátis, hein? Ó, quando eu for agendar, é que eu vou fechar ainda, olha, pelo lado positivo, né? Da coisa. Ele não sabe que eu vou fechar, porque o podcast vai sair depois, eu vou fechar daqui a pouco. Sim, mas podem acontecer várias variáveis. Por mais que você fale que vai fechar, podem acontecer várias variáveis. Você pode bater o carro. Sim. Você pode ter uma notícia de uma pessoa, Deus o livre, né? Eu só tô dando Mas acontece. Tipo assim, teve uma notícia de uma pessoa que está doente na família, vou ter que investir no tratamento da pessoa. Surgiu uma situação, a oportunidade de comprar um imóvel, vou comprar, não vou investir nisso agora. Então o cara perdeu a venda. Eu perdi a venda, já perdi várias vendas por conta desse time. Entendeu? O produto que... Né, curva motivacional. É. A curva motivacional tá na hora. Passou, ela começa a fazer assim, ó. Ela vai despencando. Aí o teu esforço para... É para você reativar essa curva. É muita. Já não é a mesma coisa, entendeu? Com certeza. Isma, eu vou deixar gravado esse negócio aqui que a gente fez. Vou deixar arquivado, vou deixar baixado. Você que está acompanhando aí, já faz isso, porque 45 minutos poderosíssimos. Né? É verdade, Lucas, passou voando e a gente... porque quando a conversa é boa, passa o tempo que a gente nem vê. E a gente estava aqui, né? Ó, esse aqui fez sentido para esse projeto. Eu estava aqui, né? Essa conversa faz sentido para esse projeto aqui. Então, tudo que ele foi falando, eu fui... essa aqui faz sentido aqui, essa aqui faz sentido nessa empresa e tal. Nessa estruturação. Então, a gente aprendeu muito no dia de hoje aqui. Que bom, obrigado, Marcelo, por contribuir muito com o nosso podcast. A gente tem que marcar uma segunda oportunidade, tem que marcar outras oportunidades. Acho que mais uns 15 a gente consegue pegar alguma coisa. Não, foi um prazer estar com vocês, né? Uma delícia aqui, me senti muito bem recebido, né? Muito agradável estar aqui. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, Marcelo, o teu tempo, o teu investimento nesse momento, né? Só pelo que você disse aí, da sua rotina, dos seus afazeres, né? Você realmente dedicou tempo para estar aqui. Obrigado por isso. Para nós que estamos iniciando aí com podcast, quase 2 anos? Quase 3. Quase 3. Vocês vão arrebentar. Amém, Jesus. Quase 200 episódios, mas a gente está, né, com uma consistência legal. E a gente gosta disso, né? Para quem está aí, isso que é investimento de tempo. Né? A gente que está se conectando agora, isso que é legal de quem transborda o conhecimento, né? Obrigado por isso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem naquela câmera ali para o pessoal que está nos acompanhando. Abra o seu coração aí. Fique à vontade. Bom, mais uma vez eu agradeço, né, por terem me convidado para estar aqui. Foi uma honra para mim estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa experiência na área comercial, na área de vendas, né? O Ismael me perguntou assim, você quer ser apresentado como empreendedor, como empresário ou como vendedor? Eu falei assim, pode colocar vendedor, né? Porque o empresário, o empreendedor, ele nada mais é do que um vendedor que abriu uma empresa, né? Então, tudo que eu devo eu aprendi ao Edio, que me contratou, que me formou e é meu mentor até hoje, ao Flávio Augusto. Eu não estaria aqui se não fosse por eles, né? E volto a dizer, né? Se vocês ainda não conhecem o trabalho da WhatsApp, entra lá no Instagram, WhatsApp Champagnat, que é a nossa unidade. O meu Instagram, @marcelomateus com TH, se quiser me conhecer um pouquinho. Eu vou começar a fazer um barulho no Instagram, até então eu estava bem quietinho no Instagram. Eu vou começar a fazer um barulho falando sobre venda, sobre empreendedorismo, sobre mentalidade. A gente começa aí, esse podcast inclusive veio muito a calhar nesse momento da minha vida que eu estou fazendo esse trabalho. Até então essas demandas vinham de maneira receptiva, né? E elas começam a vir agora de maneira mais ativa. Vou começar a ficar mais ativo nesse sentido, né? Então, para mim foi, mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui. E se você está aí assistindo e está pensando
em fazer, empreender, está pensando em montar um negócio, está pensando em montar uma equipe de vendas, ir para cima, abandonar a CLT e tomar... Chegou a sua hora de você tomar coragem e ir para cima. Não tenha medo. Empreender é risco. Vale a pena arriscar. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas você vai, se reinventa e começa tudo de novo. E o mais importante é que Deus tem que estar no negócio. Deus tem que te abençoar. Se Deus não estiver no negócio, é melhor você não fazer. Tá? Qual o risco que você tem se Deus está no negócio? Nenhum. Você começa tudo do zero e faz tudo de novo. Se Deus não está no negócio, vai dar ruim. Não é? Sensacional. Maravilhoso. Obrigado mais uma vez. Legal, muito bom estar com vocês. Foi aí. incrível. Vou seguir você já no Ai, Instagram. desculpa, eu esqueci de falar. Não sei se eu posso Pode, falar. com certeza. Eu quero agradecer ao Luiz Berté, do Rotary, que é um amigo que me indicou para estar aqui. Né? Se não fosse o Berté, eu não teria conhecido vocês. Ele que me indicou. É um querido. Eu quero agradecer ele também, então. Por essa conexão. Quase esqueci de agradecer o Berté, imagina. Hoje eu vou dar um abraço nele, vou estar com ele hoje à noite. Ah, que legal. Vou dar um abraço nele, um querido, gente finíssima, que me indicou vocês e por isso vocês me convidaram e eu estou aqui. Uma delícia conhecer vocês. Que Deus abençoe muito esse podcast. Amém. Berté, pô, obrigado, você é incrível. Apresentou pra gente uma pessoa maravilhosa, transbordante de conhecimento e humilde. Isso, mas deixa um recado aí. É isso aí, também agradecer o nosso amigo Luiz Fernando Berté, né? Ele que fez essa conexão pro Marcelo tá aqui com a gente, falou, vou indicar para vocês um cara fora da curva. Luiz, obrigado, foi incrível a conexão, né? Para você que assistiu esse podcast, nosso muito obrigado também por acompanhar o nosso trabalho, por validar, né, o nosso trabalho que a gente vem fazendo, que o Lucas falou, quase 200 episódios aí de conteúdos e pessoas que passaram por aqui, falaram, contaram sua história. Pra gente é isso, é sobre conexão. E já aproveita, né? Segue a Conexo nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, para você acompanhar mais conteúdos como esse. É isso aí? É isso aí, gente. E hoje estivemos aqui com ele, Marcelo Matheus. Você que nos acompanha, pega esse podcast e compartilha para todo vendedor, para todo empreendedor aí que quer fazer algo diferente, que está com medo de começar o seu negócio. Faça isso que vai ser transformador. Obrigado e até o próximo podcast. Valeu, galera. Posso fazer um videozinho aqui?